Fala, minha galera da eletrônica. Hoje o vídeo tá top. Sabe o que é top? Top, master top. Então, galera, fica nesse vídeo aí. Você que é iniciante, você que é veterano, e olha a brincadeirinha que a gente tá aqui. Tem 62 centímetros da frente até o final desse amplificador. A gente vai falar muito sobre amplificadores, sobre os autotransformadores. A gente vai falar muito, galera. Então o vídeo tanto é para um iniciante, tanto é para a galera que já está há muito tempo aí no áudio, na eletrônica. Galera, você não vai se arrepender. Então fica nesse vídeo aí. Você tem um recadinho logo antes, para não esquecer, já se inscreve no canal, já adicione lá nas nossas notificações, clique no sininho, que é para você não estar perdendo as próximas notificações a respeito desses assuntos aí que vai gerar. Então a gente vai estar falando um pouco sobre esses projetozinhos que eu tô já aqui na bancada pra gente estar dando continuidade nos próximos dias. Então a gente vai fazer uma introdução aqui um pouco, falar um pouco sobre eles. Eu sei que o vídeo hoje tá top, vai ter muita informação mesmo, galera. Então vamos partir para o vídeo. Já se inscreva logo no canal, deixa o like para dar uma força, para incentivar a gente a estar fazendo a continuação desses vídeos aí, galera. Então vamos deixar de conversa e vamos partir para coisa séria. Aqui o negócio hoje é brutal. Sabe o que é brutal? Vamos falar de uma coisa que eu gosto, de áudio. Se é uma coisa que eu gosto da eletrônica, é áudio. Na eletrônica, a coisa que mais me chamou a atenção desde criança foi áudio. Então desde pequenininho eu já pegava lá os carrinhos, desmanchava para tirar os alto-falantezinhos, os rádios, desmanchei aparelhos de meu pai. Então, galera, eu fui aquela criança malina desde pequenininho. Então, de uma certa forma, isso foi despertando em mim cada vez mais curiosidade. Eu fui aperfeiçoando aquela coisa. Hoje em dia eu vivo da eletrônica, dou manutenção de amplificadores de áudio em geral, mas especificamente gosto muito de trabalhar com montagens. Então essa aqui é uma das minhas crianças aqui. Essa aqui a gente vai estar falando um pouco sobre ela aqui. É nosso futuro, a gente vai botar essa bicha para tocar em breve. A coisa é brutal. Você que gosta de coisa brutal, coisa ignorante, você que é muito tempo de eletrônica, tá em dúvida de algumas coisas, como reaproveitar, como ligar aqueles transformadores ali nos seus amplificadores. Então, galera, o vídeo hoje é top. Eu tô fazendo essa introdução aqui só para você ter um panorama do que é que vai rolar aqui no vídeo. Então, para vocês que não acompanharam, esses transformadores aqui são dois transformadores de fonte automotiva que foram desmontadas e eu vou estar usando eles em amplificadores. Agora são amplificadores, não tô falando de coisinha fraca não. Só nesse amplificador aqui vai ser usado 100 pares de transistores, 50 pares por canal, fechando um total de 200 transistores em um amplificador só, galera. Eu tô falando de coisa de potência, uma coisa que vai manejar muita potência mesmo. E esse cara vai ser ligado de uma forma onde ele vai transformar-se num autotransformador. Então não vai ser claro nesse vídeo, a gente vai estar fazendo a introdução aqui. Você que já é técnico de muito tempo, você vai entender muito fácil o que é que eu estou falando. Você vai estar podendo fazer isso aí. E você que é iniciante na eletrônica, você não pode ficar de assistir esse vídeo até o final, porque vai ter muita dica top. Você que gosta de fazer montagens e tudo mais, então vai ter dica aqui que é fundamental para você estarem incluindo aí nos seus projetos e tá aperfeiçoando cada vez mais, porque eu não comecei já assim. Claro que eu comecei com amplificadores bem pequenininhos e ao com o tempo eu fui desenvolvendo habilidades que na prática é que a gente vê quem é quem. Então, galera, vamos conversando aqui um pouco. Já surgiu algumas dúvidas a respeito, em alguns grupos do Face, a respeito da utilização desse transformador aqui. Já gerou curiosidade de muita gente. E, galera, o que eu posso dizer? Tá aprovado o transformador. Eu já fiz amplificadores com ele. Agora é coisa potente, porque esse cara, depois de fazer uma ligação e ele virar autotransformador, não é brinquedo. A corrente que vier da nossa tomada de energia é distribuída para um amplificador de potência. A única coisa que vai ter nesse meio tempo aí só é as nossas pontes de diodo, que nesse caso esse amplificador aqui é robusto o negócio. Daqui a pouco eu vou estar falando sobre elas aí. Então, galera, esse transformador aqui de fonte automotiva, você levando aquele princípio daquele nosso vídeo que fala sobre transformador, de ligações de bobinas, tem como fazer a ligação ali. Para você que já é veterano na eletrônica, você vai entender agora qual é a sacada. Você associando as bobinas daquele cara ali, você tem resultados onde você pode tanto deixar ele um transformador isolado ou um transformador não isolado, um autotransformador. Então, se você quer usar em um
pequeno projeto e não tem necessidade de uma alta corrente e uma alta tensão, você pode estar ligando ele e permanecendo ele isolado, você só vai estar somando a tensão dele e ele vai permanecer na mesma corrente, os 260 amperes no caso desse daqui, que pode ser a versão 210 e 160, tem um monte de modelinhos aí, 120 amperes, então todos esses transformadores que tem secundário fragmentado, você pode estar fazendo essa ligação e você pode estar incluindo nos seus amplificadores. Agora é para ficar coisa monstra. Não é para ficar coisa fraquinha não. Eu dou exemplo de amplificadores tipo Studio R, Pantex e alguns outros que usam um sistema de autotransformador. Eles disponibilizam de um transformador pequeno. Para você ter uma ideia, ele é menor do que um CD. O pessoal que já é velho da eletrônica sabe disso. Um transformador de uma K8 da Pantex, que eu tenho até aqui um amplificador que por coincidência chegou esses dias, ele é pequeno, galera, é pequeno. O autotransformador tem uma capacidade de fornecimento de tensão e corrente incrível. Então se você quer potência, esqueça essa questão de transformador isolado. Se você é um cara que gosta da coisa brutal, esqueça isso, que com um autotransformador você vai estar evitando de estar carregando uma coisa monstruosa, de muito peso, porque o transformador vai reduzir muito o seu projeto e vai ter uma maior qualidade da energia, porque a energia realmente não cai. Sem contar em testes que eu já fiz com o autotransformador, ele tem um melhor rendimento, porque no caso dele, como não tem isolamento galvânico, aquela questão do que fica no campo magnético, que perdendo em calor, não tem aquilo dali, o transformador não esquenta, porque é como se o fio dele se transformasse em um fusível. Apenas um fusível que você vai dar algumas voltinhas para diminuir um pouco dessa tensão que vai chegar na sua casa. Você vai diminuir um pouquinho e você vai ter aquela tensão desejada de acordo com a ligação. Evidentemente que o transformador que já vem em um amplificador de fábrica, ele já projeta, os caras já projetam ele para determinadas tensões. Mas qual é a sacada aqui? Eu vou estar colocando esse daqui de exemplo. Galera, esse bicho aqui, ele parece... Aqui vocês não tem noção do tamanho. Eu vou pegar a régua para vocês terem uma ideia desse transformador. Deu livre esse cara cair aqui no chão que ele tem exatamente 24 centímetros. Você faça um teste aí, 24 centímetros, olha o tamanho. É um baita de um transformador. Só que a sacada desse transformador, o que é que acontece? Quando eu estava fazendo no começo, algum tempo atrás, porque a gente que não tem um poder aquisitivo grande, a gente que se enquadra na classe do pobre, né? O pobre faz as coisas devagar. O pobre não tem dinheiro para fazer tudo de vez, então ele vai comprando as coisas, vai fazendo e aos poucos vai conseguindo. E no decorrer desse tempo, desse processo, meio que acaba tipo alguma coisa vai mudando do seu projeto. Às vezes, na maioria das vezes, sempre é para melhor. Então, muitas das vezes é até bom você não sair fazendo de uma vez, você pensar muito bem no que é que você vai aplicar. Que o meu caso foi o seguinte: eu mandei enrolar esse transformador aqui, esse laranja, e esse transformador, o rapaz enrolou ele com uma tensão maior do que a que eu queria. Eu mandei ele enrolar um autotransformador, exatamente porque eu já tinha feito com testes com autotransformadores e os autotransformadores me deram um resultado satisfatório. Eu cansei de queimar transformador isolado, porque eu tô falando de coisa de potência, eu não tô falando em amplificadores fraquinhos não. O pessoal que está iniciando vai acompanhando, porque vai rolar muita dica aqui. Mas nesse caso aqui eu tô falando, explicando aqui qual é o motivo desses bichos ser tão potente assim, porque você tem que usar ele nesse caso de potência e você não tá queimando mais transformador. Eu mandei enrolar esse transformador aqui para dar uma atenção, vocês que já é veterano na eletrônica, no máximo 90 mais 90. Nesse caso ele tem uma tensão maior que isso, que vai fazer com que depois que eu retifique essa tensão e coloque nos capacitores, essa tensão vai para quase 150 volts positivo e negativo. Evidentemente o pessoal que já trabalha na eletrônica há muito tempo já sabe que os transistores, que esses costumeiramente utilizados, eles não suportam essa tensão. Que no caso desse amplificador eu vou usar o transistor o mais conhecido, 2SC 5200 e o 1943. Mas claro, eu sei que tem transistor que suporta essa tensão, mas o pai é muito caro, eu não tenho condições para fazer isso. E levando em consideração de ser muito transistor, nesse caso desse amplificador eu vou trabalhar mais com corrente.
Eu quero trabalhar mais com corrente, para eu não ter que elevar tanto essa tensão e, digamos que se torna mais perigoso você trabalhar, não no risco de morrer, claro não é isso, é a questão de você tomar um prejuízo com essa alta tensão e queimar transistores caros de até difícil reposição. Então eu decidi fazer um autotransformador com a minha voltagem adequada. Como ele veio, digamos que não veio como eu queria, eu acabei deixando esse transformador um pouco de canto. Depois ele se revelou um outro projeto. Eu vou encaminhar ele mais na frente, a gente também vai fazer vídeos a respeito. Eu vou fazer uma espécie de um aparelho que vai comandar todos os outros aparelhos no palco. É um aparelho que vai distribuir energia. Como ele é um transformador muito grande, ele tem capacidade de transformar tanto de 110 para 220 ou de 220 para 110. Então, no caso, eu vou fazer um aparelho onde vai ter só essas tomadas no fundo, um monte de disjuntor e alguns outros circuitos de proteção, algumas coisas. Mas na frente eu vou pensando nos detalhes. Eu já tenho um mais ou menos pronto desse sentido, só que com uma menor potência. Então eu vou fazer um aparelho para distribuir energia com esse cara aqui. Então, depois que eu no caso ia mandar enrolar outro transformador, ou então ia tirar ele aqui para enrolar mais fio, para chegar ao valor que eu queria. No caso ia gastar mais dinheiro e tudo, mas qual foi a sacada? Eu agradeço a Deus até nas pequenas coisas. Então a gente, no decorrer do tempo, a gente vai conversando, a gente vai sabendo quem é quem. Eu agradeço a Deus em todas as coisas. E essa é uma das coisas que, tipo assim, Deus revela de uma certa forma, que ajuda a cada um. Aquela coisa, Deus não abandona. Para quem acredita em Deus, Deus não abandona o fiel. Nesse caso, eu de tanto fazer teste, depois que eu já tive amplificadores com autotransformador, entendi o princípio de funcionamento, eu notei que dava para ligar essas bobinas do transformador. Qual foi a sacada? Comecei a fazer testes, e se eu fiz teste com outros transformadores e tudo mais. Mas acontece o seguinte, nunca tinha dado certo, por conta que os outros transformadores que eu tinha feito testes, eles não tinham bobinas suficientes. Não era quantidade de fio não, a quantidade de fio tinha, mas as bobinas não tinha como ligar elas de uma forma que eu pudesse extrair aquela energia. Lembram do vídeo, quem assistiu o vídeo falando só sobre transformadores e geradores? Eu mostrei nas bobinas que o autotransformador não tem isolamento da entrada para a saída. Então nesse caso, como eu ligo as bobinas da saída do secundário, fazendo uma série dela, e o outro lado também, e eu ligo junto com o primário, depois eu vou fazer um passo a passo especialmente disso aí. Eu estou fazendo um vídeo para vocês entenderem o que é que vem por aí. E para o pessoal que já é veterano entender mais ou menos que vem muita coisa boa aí. Então a gente vai estar sempre compartilhando conhecimento. Eu acato também as sugestões boas. Quem tiver alguma ideia pode mandar ideia aí, não fique com vergonha não. Então depois que eu descobri que dá pra gente ligar as bobinas aqui e alimentar nosso amplificador com toda essa tensão e toda essa corrente sem isolamento da rede, pronto galera, eu nos meus amplificadores mesmo tô todos colocando assim, e eu já vendi para clientes, fica perfeito o amplificador, fica super robusto galera, o amplificador é top, é coisa pesada, não é brincadeira não. Então vocês tem um vídeo aí, um vídeo que eu tinha postado há um tempo atrás. No tempo eu não postava vídeo pro YouTube e resolvi postar, começar a fazer depois tem uns 15 dias pra cá, o incentivo de alguns colegas meus para estar distribuindo um certo conteúdo aí pro pessoal. Então, mas tem um vídeo que eu postei aleatório, tá lá, de um amplificador que tá com 100 transistores, no caso 50 por canal, com um autotransformador. O cara é ignorante, ele trabalha com um ônus por canal. O cara é ignorante. Esse amplificador, graças a Deus, um cliente, no caso, eu fechei um pacote grande aí com o cliente, que pra mim é grande, pra gente que é um pequeno comerciante é grande. Então eu vendi os 8 graves do som que eu usava nesse amplificador, e automaticamente eu já estou fechando com ele para ele ficar também com esse amplificador. Ele já tem 2 meus que eu fiz lá, usa nos alto-falantes, mas como é uma coisa bem ignorante e é um cliente exigente,
Assim que fechar o negócio, eu vou estar fazendo um vídeo lá no espaço do cara com esse amplificador testando no sistema dele. Sistema muito top. Então, já que eu tô vendendo outro amplificador, esse cara aqui tem que sair. Se estiver fechado a coisa, esse cara vai sair nessa versão toda potente, com uns 200 transistores de vez, porque eu vou precisar do amplificador para o grave. E se caso contrário, eu vou fazer ele com uma versão um pouco mais fraca, só que usando esse mesmo transformador. Agora vai uma sacada para os veteranos aí, desatentos em alguma coisa, que às vezes está com o tesouro na mão sem saber, se apertando com o transformador. Esse cara, por você ter muitas bobinas na saída dele, você pode ligar de formas que essa tensão fique baixa com elevada corrente. Então a gente vai trabalhar naquele sistema. Baixa tensão, elevada corrente. Com isso você vai poder reduzir a quantidade de transistores. Essa é a grande sacada desse transformador. Então um transformador que, graças a Deus, também surgiu essas fontes chaveadas. E agora ninguém quer mais eles, porque eles, na fonte automotiva, a fonte chaveada dá uma melhor estabilidade, isso é sem comparação. Então ele, no caso, como a gente liga aqui, eles vão estar caindo como a mão, como se fosse uma mão numa luva. Então, galera, esse daqui é a sacada principal de estar extraindo muita potência do seu amplificador. É uma boa fonte. Então, sem uma boa fonte, você não tem essa potência. E como conseguir a fonte? Tá aqui esse nosso segredo. Agora, evidentemente que eu já tentei fazer com outros transformadores. Claro que não deu por conta dessa disposição das bobinas. Entende? Não deu. Eu já tentei fazer com outros. Claro que vai ter transformadores que dá para fazer, mas eles vai dar uma tensão muito grande na sua saída, que aí você vai ter que usar aqueles transistores lá bem caro. Então fica inviabiliza o projeto. Pra gente que é projetista, vai fazer uma coisa correndo muito riscos. Então a gente não é empresa, a gente não é uma fábrica que tem teste para tudo. Não, a gente não tem teste para tudo. Na fábrica tem teste para tudo. Lá eles testam tudo. É meio mundo de engenheiro para fazer. Aqui a gente faz na marra, a gente faz no grito, mesmo a gente faz com a força e coragem mesmo. Então, como diz o cara, extraindo minhoca do asfalto, tirando leite de rocha. Então não tem, essa a gente tem que fazer. A eletrônica desenvolve, o técnico é na prática. A teoria é muito bonita sim, mas a prática é que desenvolve. Não tem essa de só teoria não. Na prática a gente desenvolve coisas que às vezes na realidade surpreende até os próprios que estudaram tanto e às vezes não tinham pensado. Então, galera, aqui é uma coisa que a gente vai estar trocando informações. Aqui a gente vai estar trocando informações. Qualquer um que chegar aí pode comentar aí que a gente vai estar conversando. Se tiver sugestões aí, eu vou estar agora conversando mais um pouco sobre os gabinetes aqui, um pouco mais sobre o amplificador na parte interna. Tem que estar de olho aqui no tempo do vídeo, porque às vezes a câmera pausa a gravação por alguma coisa e eu fico falando aqui. Mas eu tô de olho aqui atento pra gente, eu tentando falar de uma maneira do meu normal aqui, só que um pouco rápido para não estar tendo negócio de edição. Então vamos lá, galera. No caso, vocês já entenderam a questão do autotransformador. Para os técnicos já veteranos, já tá, essa daí já sacou, filé do Brasil. Então é a Gambiarra Suprema BR, essa daqui é top, master top, entendeu? Vamos lá, quer dizer, esse outro cara, vamos fazer depois o aparelho. Aqui eu tô com dois transformadores, estão vendo dois transformadores? Esse vai para o amplificador de grave, esse vai para o amplificador talvez na parte alta minha. Evidentemente que vai se encaixar naquela questão. Como eu tenho pouco, se eu quiser botar pouco transistor, eu consigo extrair pouca tensão sem ser isolada ou isolada. Vai depender do como eu quiser. Para vocês terem uma ideia, sem ser isolada, se eu somar todas as bobinas, salvo engano, eu tenho 50 e alguns volts aqui. Então eu tenho 50 mais 50. Então você já dá para notar. Para o pessoal que quer uma fonte isolada, no máximo com 50 mais 50, eu tenho ele aqui, dando para ligar as fontes. Então já é uma sacada que você dá para estar usando em outra coisa. Tem um cara aí no YouTube, um engenheiro aí, que fez uma máquina de solda com um toroide de prego. Ele fez de prego, um núcleo de prego. Então, se ele pensa num negócio desse, se ele usa essa teoria aqui, ele pode estar comprando uma fonte dessa, como eu falei antes no vídeo passado, como eu comprei por R$250. Sobra 10 pontes de diodo, que cada ponte de diodo é R$10. Uma ponte dessa aqui é R$10. Aqui na minha cidade, claro. Interiorzaço.
Mas a gente estamos juntos, estamos na correria aí pra gente ganhar a vida, né? A gente não vai ficar jamais no interior, mas graças a Deus a gente, hoje em dia com a internet, a gente tem acesso. Por isso que às vezes a gente se revolta um pouco com o pessoal que tem tudo aí na mão e não fica estudando, mas é assim mesmo. A gente também, talvez, se a gente tivesse naquele tempo, a gente não faria. Então vamos lá, vamos partir pra frente. Então na minha cidade tem 10 reais um negócio desse. Só nessa fonte eu tirei 10. Então eu tenho 100 reais aqui só de ponte. Então sobrou mais 150 reais pra me dar, no caso, vai ter que... Os 150 reais é uma ponte, deixa eu pegar aqui. Uma barra de capacitor, também vem dentro dela. Que aqui, se a gente for fazer uma conta aqui, dá mais de 200 mil microfarads. Pra vocês terem uma ideia, aqui eu tô falando de 3.300 microfarads por 25 volts. Eles estão todos em paralelo, então eles estão somando a sua capacitância e permanecendo na mesma tensão. Mas evidentemente os fera aí já da eletrônica já sabem que a gente pode ligar em série para estar somando tensões. No caso eu tenho 3 barras dessa. Vou estar aplicando em alguma coisa aí. Olha o tanto de capacitor que tem. Então aqui tem muito dinheiro também. Então 10 pontos, uma barra de capacitor, ainda vem toda a carcaça estrutural e o nosso querido transformador. Esse sim, esse paga tudo. Se fosse só isso aí, já paga tudo. Sabe por que paga tudo? Porque eu paguei 700 reais para enrolar esse cara aqui. Não é pequeno não também. Agora só que esse cara aqui é pesado. 24 centímetros tem daqui para aqui. E tem aqui de altura, ele tem 6 centímetros e alguma coisa, quase 7 centímetros. Então tem muito fio, distribui uma altíssima corrente. E desse jeito que a gente liga, aí é como se fosse... É como se você dissesse assim, eu não tenho um transformador dentro do meu amplificador. O transformador é o poste. O que seu poste lhe fornecer, o que seu gerador fornecer, esse cara vai estar deixando passar direto para as pontes de diodo. Galera, olha só para essa barra de ponte que eu improvisei aqui na nossa gambiarra suprema. Galera, veja aqui, eu usei terminais de 10 milímetros de cobre aqui. Eu não achei quadrado para comprar. E eu não quis fazer essa ligação aqui em placa. Não quis fazer. Eu quis colocar o cobre aqui diretamente aqui. Então eu fiz toda a ligação que está ligando aqui ao todo. São 16 pontos de 50 amperes. Que no caso dessa daqui é a 3510 e no caso dessa daqui é a nossa 5010. O pessoal que já é veterano sabe disso. Essa ponte ela tem capacidade de passar 50 amperes, então eu tenho 16. Eu tenho aqui, digamos, 800 amperes, né? Fazendo as contas aqui, eu tenho capacidade para passar muito mais do que essas máquinas de solda que o pessoal usa aí. Aqui é o nosso retificador. Eu tô falando isso para o pessoal já mais veterano, porque nesse caso aqui, que vocês que estão iniciando, evidentemente que não vai ter essa necessidade disso aqui não, jamais. Aqui eu tô fazendo uma coisa de sobra, coisa de sobra, entendeu? Vou pegar essa energia que vai sair desse transformador, vou retificar essa energia através dos nossos diodos aqui, nessa criança, nesse amplificador aqui. E depois vou filtrar. Olha os bytes dos capacitores. Só que aqui tem uma sacada. Nesse caso desse amplificador, eu não vou usar esses capacitores não. Só tô aqui de exemplo. Até tem um desses aqui que tá ruim. A gente vai estar fazendo um vídeo desmontando, quebrando um monte de peça aí daqui a alguns dias. Esse capacitor aqui, ele tem 20 mil microfarads por 140 volts. Eu não, até com 120, 100 e alguma coisa, já não precisa nem ser o 140 todo. Nesse caso aqui pode ser. Mas eu não vou usar esses capacitores, porque eu acredito que eu vou comprar um número, como eu fiz no outro amplificador, um número de capacitores que, somando eles, vai chegar numa capacitância mais elevada que esse. E tem uma questão, é melhor você usar muitos capacitores do que um só. Tudo bem que fica muito organizado, fica bonito e tudo mais, mas esses caras, quando dão defeito, ele faz muita falta. E o outro não, o outro, como é muitos, como se eles distribuíssem, fosse a formiguinha, cada quem leva um pouco, entendeu? Então fica mais distribuída a coisa. E também tem um fator lá da resistência, porque capacitor,
for estudar mais a fundo, tem uma tal de reatância capacitiva, outras coisas lá, que quando você junta muito capacitor, você abaixa mais o valor da resistência dele e melhora o desempenho do capacitor. Então, no caso, é melhor usar muito capacitor, como aqui. Um exemplo disso é a nossa barra aqui. A fábrica poderia botar 2 capacitores apenas, ou um capacitor só nesse caso aqui, mas eles colocam um monte, porque fica melhor para acoplar no aparelho. Coloca um monte, capacitores ligados em série, em paralelo, depende da necessidade e da voltagem dos capacitores. Quando eu for fazer essa parte da ligação das barras de capacitores, eu vou estar fazendo um vídeo específico, que nesse caso, os transistores capacitores, eu vou comprar os capacitores, como eu estou falando, divididos, e os transistores também. Eis a questão, porque eu tomei um prejuízo um tempo atrás aí, comprei umas placas de transistor com 100 transistores, e vieram muitos com eles falsificados no meio, acabei tomando um prejuízo. Então estou analisando muito aí, assim que eu resolver essas coisas, vou analisar direito e vou estar comprando esses 200 transistores aí para terminar logo esse bichão. Então, no caso, depois das nossas contas, vem os nossos capacitores. Vou comprar os capacitores, como eu estou falando, que é melhor usar menores do que usar esses bichões. O pessoal sabe aí. O pessoal mais veterano, ele já sabe que esses capacitores aqui não são baratos não. Mas as associações também não saem barato não. Não é esse o problema, é porque vai sair melhor. O acoplamento do amplificador, para colocar do capacitor para ficar aqui dentro, vai ficar bem melhor. Então, galera, eu tenho o nosso som, nossa energia já filtrada e retificada. Vou botar esse transformador aqui para cá para a gente ter uma ideia aqui do que a gente tá conversando aqui. Tá aqui nossas barras de diodo, nossos capacitores. E nosso amplificador, eu comprei 4 barras dessa. Coisa linda, né? Assim, novinho. Agora, bom é para furar esses buracos aqui. São 200 buracos, imagina, para furar os furozinhos de colocar os transistores. A gente fala buraco, o pessoal corrige aí. É só aqui do Nordeste. Pessoal, eu vou botar aqui a régua nesse radiador. Eu comprei eles especialmente para esse amplificador. Só que, como eu falei, pobre faz as coisas devagar. Eu já montei essa caixa há algum tempo, pensando já nisso, fiz ela nesse tamanho e usei ela com a versão de um amplificador menor aí dentro. Então o que aconteceu? Eu fiz todo esse painel aqui no fundo. No caso desse bicho aqui, aqui tem a entrada de energia e eu tenho 2 saídas aqui Spicon. Só que eu já furei atrás aqui para botar esse pino também. Só que o pessoal que já é veterano sabe que tem um que encaixa 9 horas, 16 horas, aí ele encaixa de uma maneira diferente. Então eu vou comprar os outros 2. Como eu tinha montado um amplificador fraco, eu tinha botado o Spicon, mas agora eu já tinha furado já o buraco aqui, só coloquei a chapinha por fora para tirar essa chapinha completa e encaixar mais 2 pinos desses, que são os pinos da nossa saída, iguais a esse aqui, dessa empresa aqui, Stack. Aí no caso, eu tenho nesse amplificador uma coisa muito simples, 2 volumes, 2 botões de volume aqui. Eu tenho entradas e saídas individuais aqui, no caso, para os canais, as balanceadas. Tenho o disjuntor da entrada, que eu vou estar colocando, aqui eu tinha colocado até improvisado, mas eu vou colocar o disjuntor certo aqui, de colocar um pouco mais potente, e os dois bichão. Aqui eu coloquei 2 ventiladores coloridos, porque eu acho bonito eles são azuis, são ventiladores fan de 12, de 120 milímetros, mas eu coloquei os outros 2 robustos aqui depois, porque eu sei que esses aqui não dá conta de empurrar tanto ar nesses alumínios aqui e passar, porque a gente não tá falando de pouca coisa não, a gente tá falando de um alumínio com tamanho. Eu vou colocar aqui pra gente ter uma noção, vou colocar aqui pra vocês verem certinho, pra não ninguém me dizer que eu tô puxando a treina aqui. Olha, daqui do final, olha, daqui do final até aqui eu tenho exatamente 55 centímetros, galera. Vocês imaginem só quanto de transistor não coloca em 55 centímetros aqui. Porque você levando em consideração que essas placas, elas vêm, os transistores colocados colado um no outro, são todos colocados um no outro aqui, coladinho. Aí quer dizer, então você tem aqui a quantidade para colocar 3 placas dessa. Somando todo, vai ser colocado 25 transistores aqui, 25 aqui. No caso, nessa barra vai ficar para baixo, outra barra para cima,
assim, com mais 25 aqui e com mais 25 aqui. Então vai fechar um total de 100 transistores aqui, 100 positivos e 100 negativos, com essa aparência física lá na frente. Ela vai ficar assim, em pé. Então é um amplificador que vai ficar super organizado também, apesar de ser caseiro, mas vai ficar organizado, bem feito. Não é porque eu tô fazendo, não é questão de se gabar não, tô dizendo que tá, o negócio é bem feito, porque vocês estão vendo aí, não é negócio de besteira. Não tem essa questão de besteira, tá negócio de gabulice não, que a gente vai falar um negócio abertamente. Se também tiver feio, também não vou estar molando o tempo de vocês não aqui com negócio de besteira. Se for fazer um vídeo com só besteira, eu prefiro ficar fazendo outras coisas aqui. Coisa para fazer tem. Eu comecei a fazer os vídeos aqui para passar informação legal pro pessoal, tá entendendo? Então, galera, o negócio, eu gosto de caprichar no negócio, não é porque é pra mim não, pro pessoal, meus clientes, graças a Deus eu tenho cliente é por causa disso. Eu tenho cliente é por causa disso. Porque se eu fizesse essas coisas mal feitas, o cara não vinha nem aqui, porque a fama mal já tinha corrido. Então tá aqui, vai ser no caso dois lados desse aqui. Baita de um amplificador. O pessoal aí tem gente que vai dizer, isso é coisa de doido dessa potência é coisa de doido, mas eu sei disso. Não, tem coisas que a gente tem que fazer, a gente tem vontade, talvez é um feitiço meu então. Eu vou fazer ele e a gente vai, para os que disseram que o transformador não funciona, vai ver funcionando. Vai ver funcionando esse transformador aí. Agora o que acontece é o seguinte. Lembram que eu falei que eu vendi os graves? Então os graves, e na realidade eu já tenho dois de 21 polegadas, de 2.500 watts RMS, e vou estar comprando mais dois essa semana. Então vai fechar 4 graves. Para o pessoal que entende do som automotivo aí, conhece muito, é as panzas de 21 polegadas da Aeros. Então é coisa pesada, são 21 polegadas. Só que o que acontece? Esses alto-falantes, eu não fiz vídeo com isso aí, como eu disse, comecei a fazer vídeo tem poucos dias. Mas os alto-falantes estão dentro de uma caixa, que eu não vou utilizar essa caixa. E assim que chegar os outros alto-falantes, eu vou fazer 4 caixas iguais, que eu já tenho definido qual é o projeto. Já tenho definido o projeto, não vou estar falando aqui para não estar gerando polêmica, mas o pessoal que gosta de caixa acústica, vai ter vídeo falando sobre caixa acústica topado também, porque os alto-falantes que a gente tem, jamais que eu vou estar botando defeito em alto-falante de qualquer outra polegada, de qualquer outra potência, porque eu tenho clientes aqui que traz sons pequenos para eu consertar e eu conserto de todo mundo. Tem coisas que eu não pego, evidentemente você não pode estar enchendo a oficina, mas... Então galera, eu tenho os de 21 polegadas, isso é uma coisa inédita para muita gente. Tem gente que nunca nem imagina que tem um alto-falante desse tamanho. Então eu tenho, no caso, os alto-falantes de 21 polegadas da Panzer. Só que no caso 2 vem agora essa semana, como eu tô falando. Como eu vendi os 8, eu já tenho 2 aqui em casa. Vou comprar 2 essa semana no Mercado Livre. Coragem mesmo, mas eu tenho um colega que tem essa questão aí, facilita para mim. O pessoal que é mais velho já sabe, não é barato um negócio desse. Eu tô falando de 2.500 RMS. Agora por que eu tô falando de alto-falante? Porque é esses alto-falantes que vão tocar com esse amplificador. Então o pessoal que diz que esse transformador não dá para fazer, ou isso ou aquilo, vai ver tocando com alto-falante de verdade. Eu sei que aqui não tem como você sentir cheiro e nem tá sentindo a potência. Mas eu vou estar com testes, fazendo testes com ele na prática. Infelizmente, claro que eu não vou estar abrindo um som muito pesado, porque eu tenho vizinhos, eu não vou poder estar fazendo isso. Mas como esse amplificador, a gente vai ter muito tempo para a gente conversar, vocês vão estar vendo esse e outros amplificadores com esse mesmo topologia aí. E o que acontece é o seguinte, no meio de estar fazendo um projeto desse, como é um projeto demorado, a gente vai estar conversando de outras coisas básicas. É por isso que pode não ter entendido ainda algumas pessoas, porque eu estou postando às vezes um vídeo falando sobre lâmpada em série, alguma coisa como ligar um som num celular, mas eu tenho que ter esse certo conteúdo para quando a gente começar essas coisas aqui, o pessoal vir perguntar alguma coisa mais simples, eu estar passando para o outro vídeo lá. Compreende qual é a questão? Mas a questão principal é essa. Esses são meus, e como eu disse que a gente faz as coisas devagar, que de acordo com a nossa condição financeira, que dinheiro não cai do céu, esse negócio aqui não é barato. Cada transistor é 10 reais, é 2.000 reais só de transistor, só nesse amplificador aqui. Então, eu, na medida que for, eu vou atualizando vocês. Eu tô pegando aqui, fazendo esse panorama, claro, pra gente tá entendendo o que é que vai rolar nesse canal, galera. Vem muita coisa boa por aí. Eu gosto muito também de coisas de... Assim, tô com uns projetos com gerador pra montar em casa. Já tô com motor, desmontei umas máquinas de lavar. Vou estar ensinando como vocês
aproveitar o motor de máquina de lavar para fazer o gerador, porque eu desmontei uma máquina meio pesada, uma lave seca. Ele tem um motor como se fosse isso aqui, um estator. Ele tem, só que é um motor grande. O que eu tenho aí é grande. O pessoal que sabe da máquina lave seca é do tamanho de uma 12 polegadas, um motorzão grandão assim. Mas ele é mais ou menos esse esquema aqui. Ele tem esse estatorzinho assim dentro do motor e ele tem uma camada de ímã. Então ele gera energia. Eu vou estar fazendo um projeto também desse gerador e da hélice. Já estou estudando em fazer uma hélice nesse formato grande para estar colocando em cima da casa. Então se alguém tiver alguma sugestão, vai ter um vídeo futuro aí em breve falando sobre o gerador, só sobre esse gerador, para o pessoal que também tiver alguma dica aí, tá dando sugestão. Que eu estou pensando em fazer ele com uma hélice assim, fazer uma hélice grande. Se alguém também tiver a ideia de onde eu encontro uma hélice dessa pronta, vai estar botando nos comentários aí, que eu vou estar agradecendo muito, tá ligado? Então vamos lá. Aqui eu tenho, como eu falei, 4 barras de amplificador. Tenho todas as placas para o para a gente acoplar nossos transistores. Não preciso estar mostrando, medindo aqui, são todas iguais, dão 55 centímetros cada uma delas. Então o negócio é pesado, pesado, pesado. Esse outro projetinho aqui é para o pessoal que já está com som grande. Esse daqui. Porque aí o pessoal que está com som grande vai aprender a fazer um aparelho um aparelho legal, com todas essas tomadas aí, com controles de corrente, de frequência, de entrada, de saída. Eu tenho um panorama geral de como está, proteção de surto de corrente, uma série de coisas, proteção de surto de tensão. Então eu vou estar fazendo um passo a passo depois, claro, depois do nosso amplificador aqui. Eu já estou mais ou menos com a caixa praticamente pronta desse cara aqui. Assim, tem a ideia de onde é que ele vai ser. Se no meio, como eu falei, no meio do percurso aparecer outra coisa, no caso outra caixa, eu vou estar mudando o projeto um pouquinho, mas vai ter esse projeto desse cara aqui. Aguardem aí. Você que não se inscreva no canal para não perder essa notificação, porque o YouTube age com a questão dos algoritmos. Então a sua participação é fundamental, que a gente está incentivando aí, e o vídeo fica aí pra gente, a informação fica passando para mais pessoas, alcança um determinado número maior de pessoas. Então pessoal, aguarde que vai ter o vídeo sobre esse cara aqui também. Sobre o nosso amplificador é basicamente isso aqui. Essas caixas, esses gabinetes, para aproveitar que a gente está falando sobre o amplificador, eu mesmo projeto esses gabinetes aqui. Ele tá sujo aqui dentro, mas ele estava todo pintado. Como eu falei, que eu estava usando, tem até pasta térmica aqui. Como eu estava usando com outro amplificador mais fraco, já tinha projetado para esse grande, agora chegou a oportunidade de fazer o grande. É tanto que eu já tinha mandado fazer o transformador para usar, já aconteceu de eu ter descoberto como usar aqueles, então a gente vai usar aqueles. Outra coisa boa, vai ter uma surpresa nesse amplificador aqui, que eu não vou estar falando agora, mas cara, vai ser uma surpresa top. E outra coisa, muita gente vai querer copiar isso aí, então eu não vou dizer agora qual é a surpresa que vai ter nesse amplificador aqui. Mas além de toda essa potência aqui, vai ter uma coisa top master nesse amplificador aqui. Então galera, vocês não vão se arrepender de estar acompanhando esse conteúdo aí. Vai ser de suma importância para vocês que estão iniciando. Vai vir muito vídeo bom também para vocês, passo a passo. Como eu disse, se você que está chegando nesse vídeo aqui agora, aqui tem espaço para todo mundo, e você vai lá, porque tem um vídeo falando sobre qual é o primeiro assunto que você tem que estudar para aprender eletrônica. Vá lá, porque eu dou uma dica legal, super interessante, que siga aquele conselho lá, que se você gosta de eletrônica, você com certeza você vai estar se identificando com o que eu falei. E espero que tenha tirado algumas dúvidas aqui do pessoal, tenha dado norte aqui, que vai vir coisa boa e que vocês não vão se arrepender. O negócio aqui a gente vai fazer muita coisa mesmo. Então galera, como eu falei, eu mesmo projeto as caixas e as placas pré, que o pessoal já está mais ali na eletrônica agora, as placas que comandam o circuito de isolamento de áudio, tudo, para não dar choque nas entradas aqui. Eu também tenho esquemas e tudo. Geralmente eu faço algumas modificações de acordo com os amplificadores. Geralmente eu mudo os layouts de cada placa também. Então basicamente eu uso, tem alguns exemplos aqui de umas pequenininhas que eu estou fazendo para os clientes, mas é coisa amplificadores pequenos, são coisinhas pequenininhas. Nesse caso aqui, como é um amplificador mais robusto, eu vou estar passando para vocês também algumas dicas muito importantes também na construção de circuitos desse porte ou coisas parecidas. Eu sei que evidentemente
é difícil ter louco assim desse tamanho para fazer isso aqui. Geralmente, tipo, o cara fazer isso aqui é uma empresa mesmo, uma coisa grande, mas você pode estar reduzindo a questão da potência, mas utilizando os transformadores e transformando em autotransformadores. E lembrando, o autotransformador é um transformador que não é isolado da rede, então tem risco de morte. Então, pelo amor de Deus, cuidado em tudo que você está fazendo. Aqui você não está lidando com pouca energia, você está realmente correndo risco de morte para os desatentados. Mas tem tudo, tem suas vantagens e desvantagens, né? Então, galera, é uma coisa que vai ter suas precauções. Vocês depois, quem os novatos da eletrônica, vão entender por que a entrada não dá choque e o amplificador de potência é alimentado com a rede da rua. Depois vocês vão estar entendendo isso aí. Os mais veteranos já sabem muito. Então eu não vou estar entrando nesse detalhe, porque os veteranos já sabem aí que o vídeo vai ficar mais longo. Não vou estar entrando nesse detalhe, mas tem um segredozinho aí, um segredozinho básico. E que também não é bicho de sete cabeças. A gente vai estar desvendando todos os mistérios aí. Todos os mistérios a gente vai estar desvendando. Mas basicamente é isso. Então vem muito vídeo aí. Vem vídeo sobre energia solar. Vem vídeo sobre energia eólica. A questão do gerador. A gente vai aprofundar um pouco sobre baterias e no-breaks. Porque eu utilizo aqui na minha casa alguns no-breaks. Utilizo algumas baterias em alguns aparelhos específicos. Então eu vou estar dando dica aí para vocês. Como tá utilizando e distribuir algumas baterias em equipamentos estratégicos em sua casa, para quando está faltando energia, você não está desligando os aparelhos. Então aparelhos como roteadores, câmeras, notebook, alguns aparelhos assim, DVRs, NVRs de gravar câmeras. Então não é legal que eles estejam desligando, e sem contar que você vai tendo um panorama de sua residência também mesmo sem luz. Vou estar fazendo um vídeo aí super legal também, ensinando. Isso aqui eu vou fazer essa semana já. Um vídeo ensinando a como mudar essas lâmpadas aqui, transformando elas para 12 volts. Aqui eu já tirei de algumas e eu vou estar ensinando como fazer a ligação nos LEDs para transformar elas para 12 volts. Então, galera, o vídeo já ficou longo até demais, mas eu sei que vocês que estão acompanhando até agora é porque gostam mesmo. E se vocês derem um like aí, vai estar incentivando muito o trabalho da gente. Não paga nada, não paga nada para se inscrever. Se inscrevam, indique o vídeo para um amigo curioso, para ele ver essa gambiarra suprema aqui, essa gambiarra de BR. Mas eu garanto a vocês que vocês vão aprender muita coisa aí. A gente vai estar trocando informações, porque na medida que eu vou passando para quem não sabe ainda essas coisas eu vou aprendendo também. E Deus vai tendo misericórdia de nós todos e vai mantendo a gente vivo aqui nesse mundo. Então, galera, eu agradeço desde já a participação de todos e a presença até aqui. Fica todos com Deus e a gente vai estar em breve trazendo mais informações. Valeu, fica todos com Deus, amém. Valeu, galera.